Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Aqui tudo bem, tudo certo, tudo ok, tudo dentro dos conformes e a vida que segue com todo aquilo que ela tem de bom e de melhor para nós conseguirmos ultrapassar as dificuldades que a vida nos apresenta. Existem evidências históricas de que os apóstolos existiram? Existem provas de que eles existiram? Bom, não há provas inquestionáveis de que os apóstolos existiram. A história dos apóstolos foi real. Nem a de Jesus e nem a de Paulo. Nenhuma dessas histórias pode se afirmar e bater o pé de que realmente existiram. Existem muitos historiadores, muitas evidências que corroboram com a ideia de que os apóstolos podem ter existido, de que Jesus pode ter existido, de que Paulo pode ter existido, mas nem todas podem chegar a um veredicto final. Portanto, há probabilidades de que existiu e são grandes, mas também há probabilidades de que eles não existiram. Esse problema está diretamente associado à fonte que narra os contos e as aventuras desses personagens, isto é, o contexto, os textos do Novo Testamento sabiamente questionáveis como história. Todas as obras posteriores aos bíblicos que visam defender as aventuras ali narradas têm sua gênese na própria Bíblia, usando como principal fundamento as famigeradas fontes extra-bíblicas. São textos que possuem elementos claramente influenciados pelo contexto dogmático da época. Toda a influência da igreja fazia com que os escritores escrevessem como a igreja queria que fosse. Claro, isso deixa tudo muito fragilizado e, honestamente, as narrativas evangélicas soam parciais ao ônus de quem pretende prová-las. Isso quando comparadas com outras fontes contemporâneas de Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, caso tenha existido e que não citam nada sobre ele. São eles Plínio o Velho, filho de Alexandria, como os mais conhecidos. Nenhum deles cita a pessoa de Jesus e eram escritores da época de Jesus. O que aconteceu aí? Por que não citam? Convém salientar a linearidade histórica entre a época das missões apostólicas e que não foram registradas nos anais da história pelos escritores supracitados. E o primeiro texto escrito sobre eles, além de algumas dessas obras feitas pelas mãos dos próprios, então, qual seria a probabilidade geral de que as tradições teriam sido fielmente lembradas? Já que nenhum seguidor apóstolo de Jesus sabia escrever, muito menos em grego. Leve em consideração o tempo entre a suposta crucificação e o primeiro texto sobre as aventuranças dos personagens do Novo Testamento. Além disso, eram todos judeus de nascimento e pobres, pelo menos os escritores do cristianismo primitivo concordam nisso. Assim sendo, quais são as chances de termos naquela época um controle de transmissão fiel às tradições de Jesus e dos possíveis apóstolos, que pudessem ser registradas sem nenhuma contaminação? Portanto, o que temos são somente especulações bem elaboradas sobre os apóstolos. Dependendo do nível de conhecimento do leitor, que tentam validar todo o enredo evangelístico e subjugar os estudos que desacreditam os crivos históricos e qualquer semelhanças mitológicas entre os textos do Antigo Testamento e as demais mitologias gregas. Então é isso, pessoal. Nós podemos perceber que todas as escrituras, tudo que foi escrito, tem influência da história, dos personagens, do que estava acontecendo naquela época, o contexto dogmático da época. Então toda a igreja e todos os escritores, todos os santos padres estavam ali para dar aval ao que se tinha de
pedaços dos escritos, né? De cópias dos escritos. Por isso fica bem difícil saber se eles estavam dizendo a verdade ou se eles não estavam dizendo a verdade. Muitos escritores, digamos assim, que não tinham nada a ver com o cristianismo, mas que viveram na época e que poderiam citar o cristianismo, não citaram. Alguns citaram, mas citaram por influência da igreja, e alguns não citaram, mas a igreja, quando transcreveu os textos, como que colocou na boca ou no narrador dos textos interpolações para fazer as pessoas crerem de que aquele autor não cristão tenha falado sobre a pessoa de Jesus. Então fica claro para nós que a possibilidade de Jesus ter existido, a possibilidade dos apóstolos ter existido, a possibilidade de São Paulo ter existido, mas também há possibilidades de eles não terem existidos. A Igreja Católica, ela não acredita tanto na Bíblia, mas sim na tradição, nos escritos dos santos padres. E as igrejas evangélicas protestantes acreditam na linha, na escrita, no texto bíblico de forma sola fide. Então, só a escritura basta. E nós podemos perceber que se você for só pela escritura, você vai se danar. Você não vai conseguir fazer uma interpretação